Flamengo pode enfrentar Marcos Braz, BAP Boto versus Marcos Braz na decisão da Supercopa do Brasil. Pois é, rumores que o dirigente, né, o diretor de futebol, o diretor executivo do Remo, né, o Marcos Braz, pode assumir rival do Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui também, trazer aqui também muitas outras informações, questão aí de Tati Castellanos, né, o jogador argentino que interessa ao Flamengo. O Flamengo tem o jogador aí, informação trazida aí por alguns jornalistas, de que, inclusive de fora do país, que é o nome que o Flamengo deseja para 2026, tá? A gente vai trazer aqui informações sobre isso, presentes que a nação rubro-negra espera receber nesse Natal. A gente chega aqui daquele jeito, fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui desejando um Feliz Natal para todos vocês. Lembrando que, cara, né, ceia de Natal, você pode engordar um pouquinho, não tem jeito, né? Tudo engordar, mas você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, QR Code na tela, para você aproveitar agora mesmo, entrar em contato, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você, em qualquer lugar do Brasil, tem toda a cidade, tem uma Mais Cabelo perto, então você pode estar entrando em contato com a Mais Cabelo agora mesmo, aponta o QR Code, já faz aí a sua avaliação grátis, também aproveita para cuidar do seu cabelo, né, da saúde capilar, é sempre muito bom, é a líder do segmento, né, de cabelo e também agora se tornando uma das principais na saúde e emagrecimento. E sempre com acompanhamento médico, né? A gente chega aqui também lembrando você que você pode garantir presença na Recopa. Já fomos tetracampeões da Libertadores, recordes de receita, Flamengo bilionário, mesmo se não ganhar, vai ganhar, vou bater na madeira aqui, ó. Vai ganhar. Eu quase que acordei você. Tá dormindo. O Alien tá dormindo. Então, a gente sabe que o Flamengo está aí muito bem, inclusive para o próximo ano, já com previsão até de 1,7 bilhão, né, mesmo sem ganhar títulos, ganhando pode passar dos 2,1 de novo. Então o Flamengo tem chance aí de conquistar muitos prêmios, né, muitas premiações e ter receitas gigantescas para garantir, inclusive, a construção do estádio. Eu vou falar aqui sobre isso. Eu estava conversando com uma pessoa importante da diretoria do Flamengo em off, e essa pessoa estava me falando o seguinte: Paparazzo, o BAP está adiando a construção do estádio. Falando em BAP, estou vendo muita gente reclamar, cara, muita falação, né, com relação, dizendo que foi um ato racista dele, machista do BAP, e as pessoas esquecem de algumas declarações, falando do Vinícius Júnior, que era o Neguebinha, o novo Negueba, Neguebinha Júnior, né? E pessoal de emissoras né, tradicionais falando dessa forma, né? A gente teve outros jornalistas que brincaram com temas assim nesse sentido. Então, muita coisa se falando do BAP, mas a verdade o que incomoda, eu vou falar para vocês, cara, a gente não percebe a mesma coisa quando o Tigrinho falou né, do Bambi, botou o Bambi lá, né, com o tigre mordendo a jugular do Bambi, né? A gente percebeu até mesmo o STJD não punindo da forma que tinha que punir, e a gente não viu essa indignação toda da Leia Pereira, né? A gente não viu essa indignação dela com o próprio Tigrinho, jogador do time dela, né? A gente percebe aí todo mundo chateado com o que o BAP falou, mas para mim não teve machismo ali. Ele poderia ter evitado falar da aparência física de alguém que ele nem citou o nome da pessoa. E o pessoal que já botou ela como a repórter lá como sendo a que ele falou, em todas as matérias. E aí gerou aí a Leila, por exemplo, minha solidariedade à competente jornalista vítima de um ataque machista. Não foi machista, Leila. Não foi machista. Não foi um ataque machista. Ele falou da aparência dela. Não foi machista. Não tenta desvirtuar uma situação. Ele poderia evitar isso aí. Eu acho que era o certo até evitar. Mas você falar que é machista? E por que você não reclamou do ataque, da postagem homofóbica do seu jogador?
Vamos falar sério? Por que não falou? Né? De um dirigente de um grande clube espera-se condutas exemplares, nunca misógina. Olha só, vocês estão fazendo... olha só, uma coisa é uma coisa, errado pode ser, alguma coisa pode ser errado. Agora falar que nem no Natal, a Leila postou que nem no Natal o machismo tira folga. Ela está tentando criar uma narrativa que não condiz com o que foi falado. Ele errou ao ter falado da aparência da jornalista, como muitos outros falam de aparência e vocês não fazem nada, não falam nada. Tá? Fazem homofobia e tudo mais e ninguém fala nada. Tá? Ela fala que, ao se referir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. Trata-se de um ataque pessoal que nada tem a ver com jornalismo e reforça práticas misóginas historicamente usadas para constranger e deslegitimar mulheres. Olha só, falar da aparência nada tem a ver com machismo, eu volto a dizer, tá? Você pode enquadrar em qualquer outra situação aí com relação a falar de aparência e tudo mais, mas, cara, machismo, porque ele poderia falar, e a gente percebe falando do nariz de outras pessoas. O pessoal falando do nariz de outras pessoas e não tem essa movimentação toda. Então, eu acho o seguinte, gente, pegar um erro e criar uma narrativa para atacar só porque viram que o momento do Flamengo tá gigantesco e o que ele trouxe ontem, né, explodiu o negócio de receitas e tudo mais, querem criar esse estardalhaço, né, para atacar justamente o que a aula que ele deu no programa ao vivo que foi lá no Conselho do Flamengo, na Flamengo TV. Né? Então a gente percebe aí o pessoal reclamando demais, né? E inclusive o PVC também, né, reclamando e tudo mais. Eu separei aqui alguns recortes que estão viralizando, né? Leila Pereira, Planeta do Futebol. Leila Pereira não comentará sobre fala machista de Abel Ferreira contra a repórter Aline Fanelli. Tá? A presidente do Palmeiras entende, né? Olha só, tá aqui. Leila Pereira não comentará sobre a fala machista de Abel Ferreira contra a repórter Aline Fanelli. Ué, Leila Pereira, e aí? Não vai comentar? É só porque é o BAP, que é o presidente do Flamengo? Quando é do Palmeiras você tem essa diferença? Ora, que coisa, hein? Você seleciona, só fala quando é interessante para você, Leila Pereira? Ai, tomar cuidado, que agora vai dizer que eu estou sendo machista por cobrar ela. Não, eu vou cobrar os outros jornalistas também, homens, né? Tanto homens quanto mulheres. Aqui não tem essa de machismo. Não adianta, não são direitos iguais? Então vamos falar sempre igual. Só trazer aqui a fala do Abel Ferreira. Falaram que a do BAP foi machismo. Por que a Leila não reclamou dessa fala do Abel Ferreira? Boa noite, Aline Fanelli da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma alusão. A coisa que vocês têm que entender, eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas... Espera aí. Dá satisfação a 3 mulheres apenas. Ele tá separando a jornalista como mulher e homem. Ele está querendo dizer que ela não tinha que estar ali fazendo pergunta para ele, que ele não tem que dar satisfação para a mulher. Espera aí. Ele não está falando com uma mulher, ele está falando com uma jornalista. Não tem nada a ver mulher e homem. E a presidente do Palmeiras não falou nada disso, não quis falar sobre isso, não quis comentar isso. Tem o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque olha é que meteu só. o B, porque é que meteu o C. Vocês viram aí? Então, por que a mídia só ataca quando é alguém do Flamengo? Por que a Leila ataca o BAP e não criticou o Abel Ferreira? Que hipocrisia, Leila Pereira. Aí a gente teve o André Plihal, por exemplo, e nada contra o André Plihal, tá? O André Plihal acompanhei a minha vida inteira, nada contra ele. Eu só estou mostrando que todos fazem essas brincadeiras com aparência. E eu não vejo essa revolução toda quando
O jornalista faz isso. O André Plihal, tá aqui, ó, tá? Para depois não dizer que eu estou inventando. Caso o Dorival seja contratado, o que já é um desrespeito com o grande Dorival Júnior, né? O São Paulo vai ter que procurar outro assessor, né? Juca Pacheco e Dorival é muito nariz para pouca sala de imprensa. Tá aqui, ó. Tá aí. Eles podem falar do nariz dos outros? E eu não estou criticando o Plihal, não, tá? Poderia evitar? Poderia evitar. Aí o Arnaldo Ribeiro, vocês sabem o Arnaldo Ribeiro? Vocês sabem quem é o Arnaldo Ribeiro? Pois é, tá? Aqui é pra gente jantar cedo mesmo, tá? Ceiar cedo. Paparazzo ceiando cedo. E ele responde ao Plihal: imagine uma entrevista do Dorival para o Jean Oddi, mediada pelo Juca Pacheco. Vai faltar ar e sobrar nariz. Não dá. Cadê o Juca Kfouri, a Leila Pereira, o PVC? Cadê vocês para falar dessas falas aqui? Cadê vocês, cara? Vocês estão defendendo a classe de vocês, a nossa classe, a minha de jornalista também, e atacando por clubismo. Vocês são os mais clubistas, porque todo mundo faz isso. E eu já trouxe aqui, ninguém faz nada. A Leila não reclamou do Abel Ferreira quando ele teve fala machista. E aí foi fala machista mesmo. Não é o caso do BAP, que foi ele falou da aparência como muitos jornalistas eu estou mostrando aqui fazem, tá? Então, gente, 2 pesos, 2 medidas, tá? Isso aí para mim é hipocrisia de boa parte da imprensa ao criticar a fala do BAP. Ele errou, como então outros todos erraram também. Mas por que não reclamam quando são os coleguinhas? Por que a Leila não atacou as falas do Abel Ferreira quando ele teve, tá? Fora isso, eu não vi a imprensa se movimentar para falar das falas xenófobas da comissão do Abel. Vocês se lembram, falando dos brasileiros? Pois é. Aí ninguém fala, né? Xenofobia pode, quando não é o Flamengo, né? Machismo pode, quando não é o Flamengo. Gente, eu tô cansado, isso cansa, tá? E aí eu ver todo mundo querendo falar disso como se o cara fosse... ele pode ter errado, gente. Eu até acho que poderia ter evitado falar isso. Mas a questão é essa diferença que tem, tá? E são muitos outros, tá? Comentários. Aquele, por exemplo, eu vi o pessoal lá no Sport TV reclamando, e no próprio Sport TV a gente já teve aquela cena do Neguebinha Júnior. Vocês lembram do Vinícius Júnior? Gente, aquilo foi um absurdo, uma sem-vergonhice. E ninguém fala nada, ninguém lembra isso. Mas agora é a hora de, né, lacrar com essa questão aí da Renata Mendonça, né, que estão falando, né? Se é que foi para ela mesmo que ele falou, porque ele não citou o nome dela. Tá todo mundo na imprensa falando o nome dela, mas ele não citou o nome dela. Chegaram a uma conclusão que é ela. Eu não vou falar que é ela aqui, eu não vou confirmar. Tá todo mundo dizendo o nome dela, mas eu, sinceramente, não foi falado esse nome, tá? A gente tem aqui também outras situações para falar, né? A gente vai falar daqui dos possíveis presentes de Natal atrasados, né? Que podem chegar para o Flamengo. A gente tem aqui também a questão do Marcos Braz, tá? Que pode ser aí o substituto do Fabinho Soldado no Corinthians, tá? Então o Corinthians já teria iniciado aí o planejamento para 2026, com a possível aí... Estão dizendo que já está confirmada a saída do Fabinho Soldado, tá? Executivo de futebol. É provável que ele saia, e aí nos bastidores aí o nome que tem surgido entre a mídia corintiana é o do Marcos Braz, que subiu o Remo para a primeira divisão do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então o atual diretor do Remo é um dos mais comentados aí para assumir o Corinthians, né? Ele é rubro-negro, mas é profissional, né? Então ele tem uma trajetória aí de destaque no Flamengo de 2019 a 24, e pode pela primeira vez estar indo enfrentar aí, já deve enfrentar o Flamengo pelo Remo
né, no Campeonato Brasileiro. E enfrentaria o Felipe Luiz, que ele foi quem colocou no Flamengo, o BAP, o Boto, pessoas com quem ele... O Boto ele não trabalhou, mas o BAP, por exemplo, ele chegou a trabalhar no Flamengo, né? Tiveram juntos lá no Flamengo. Então, é um nome aí que está bem cotado entre as opções analisadas pelo presidente Osmar Stabile, né? Então, o Marcos Braz teve um papel importante aí para subir a equipe paraense à Série A de 2026. Tem proposta de renovação, mas ainda não definiu o futuro. Até falo com ele, posso perguntar aqui como é que vai ser, tá? Mas o Corinthians está aí nessa possibilidade, tá, de contratar o Marcos Braz, tá? Tem outros nomes aí também que o Jorge Nicola traz, que são Paulo Pelaipe, atualmente no Grêmio, ex-Flamengo também, Alessandro Brito, né, que exerce a função de executivo no Botafogo, mas esses aí não avançaram, tá? E aí tem outros nomes aí que estão sendo cogitados, tá? A saída do Fabinho Soldado do Corinthians é que pode abrir essa possibilidade do Marcos Braz enfrentar o Flamengo já na Supercopa em janeiro, dia 24 de janeiro, a definir o local, o estádio. Olha, a gente tem aí muitos portais, né? A Tupi, por exemplo, a Rádio Tupi, trazendo que o Tati Castelhanos realmente voltou à mira do Flamengo. Na verdade, ele nunca saiu, tá? Só que fechou a janela, o Flamengo está esperando o momento, agora vai abrir de novo, o Flamengo vai atrás. Né? Inclusive, já procurou, a Raíza Simplício trouxe, né? Jogador está atuando na Itália, interessa ao Flamengo, já é confirmado. Então, o Flamengo voltou aí a monitorar, fazer a sondagem, saber se ele tem interesse de vir jogar no Flamengo. Tenta agora avançar as conversas com o jogador e com o time italiano. A gente já trouxe aqui que realmente ele pode estar aceitando aí jogar no futebol, voltar para o futebol sul-americano. O Flamengo manteve contato com a Lazio aí, e com representantes do Castelhanos e até autorizou o diretor José Boto a viajar à Itália para tratar diretamente das negociações. Então o Flamengo já autorizou, o BAP, né, a diretoria já autorizou o Boto, tá? O Felipe também quer esse nome, conta com esse nome para essa contratação. Então o Boto já recebeu a autorização para ir até a Itália, tentar fechar o negócio, ter reunião, né, na Itália, para contratar o Castelhanos, tá? O segundo aí a matéria da Tupi, né? Tupi, da Rádio Tupi, online, o José Boto já tem autorização para viajar à Itália para tratar do negócio do Tati Castelhanos. A Lazio teria pedido 30 milhões de euros, o Flamengo tenta pagar um pouco menos, uns 25, tá? 20 a 22 e mais metas e tudo mais. Internamente ainda não houve uma proposta oficial formal à Lazio, a informação que a Tupi traz. Conforme apurado pela Rádio Tupi, Castelhanos teria dado sinal positivo para o Flamengo em 2026, demonstrando aí abertura pessoal para atuar no futebol brasileiro. Um ponto de dificuldade, segundo a Rádio Tupi, é o custo elevado da transferência, mas isso o Flamengo tem dinheiro de sobra, que já manifestou aí que o atacante não está à venda facilmente e que valores abaixo do pedido não são considerados. Então, o Flamengo pode ter que pelo menos tentar chegar nos 30 com metas ali. Recentemente, fez cerca de 29 partidas em 2025, marcou 7 gols, 6 assistências, média de participação em gol, uma participação em gol a cada 166 minutos jogados. Estatísticas anteriores incluem 22 gols e 9 assistências em 85/97 partidas na equipe italiana desde 2023. Tá? Valor de mercado, segundo fontes, o valor dele gira entre 25 e 35 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar nos 35, nem nos 30, eu acho. Chega no máximo a 25, variando conforme o desempenho e interesse dos clubes. O Flamengo entende que seria um bom reforço aí após a saída do Juninho para o Pumas do México, um upgrade, né? Eles entendem que o perfil técnico do Tati Castelhanos combina com o Flamengo, movimentação entre linhas, finalizações dentro da área, participação ativa nas transições ofensivas, tá? Encaixe técnico também no Flamengo de Felipe Luiz, tá? Então, jogar centralizado como referência no ataque, alternar com movimentos
de pivô e infiltração, combinar com pontas mais velozes e meias criativos, tá? A chegada de um centroavante com perfil de gols e assistências pode diversificar as opções ofensivas e gerar concorrência para o Pedro, que é exatamente o que o BAP falou, tá? Que ele quer que tenha concorrência em cada uma das posições, tá certo? Então, o Tati Castellanos é um nome aí muito interessante para esse ano de 2026. A gente viu aqui a matéria também do 90 Minutos, falando dos presentes, né, que o Flamengo quer, né, o Flamengo quer aí, aí eles colocam aqui a volta de Vini Júnior e Lucas Paquetá, ou um dos dois, mas não vai ser agora, né, gente? Não vai ser agora. Presentes de Natal, contratações, Felipe Luiz ficando muito tempo, contrato vitalício para Arrascaeta, então sai fora a Europa, para a Europa não contratar os Carrascal e companhia. São ótimos pedidos de Natal, mas algumas contratações tops também, além da permanência do Felipe Luiz, serão importantes. A gente já trouxe aqui que o Boto vai continuar e o Felipe também. Isso deve ser anunciado logo após o Natal. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu. Feliz Natal, hein? É hoje. Feliz Natal, uma excelente noite de Natal para cada um de vocês.